Esse vídeo que eu vou gravar aqui é sobre todas as coisas que existem na face dessa terra. Ou ser qualquer coisa que existe na face dessa terra. Eu falo qualquer coisa, seja uma ave, seja um ser humano, seja qualquer coisa. Tudo que é vivo, ele quando está vivo, ele remove, ele brota, ele suspira. Se for um ser humano, se for uma árvore, ela brota. Se for qualquer coisa que seja. Só que nada nesse mundo tem o fim, nada acaba. Os pessoal acham que acaba. Eu estava estudando isso aí, eu estava pensando, eu estava sentado no mato, aí eu resolvi fazer esse vídeo. Isso veio na minha ideia para fazer esse vídeo. Pensa bem pra vocês verem se eu estou certo ou estou errado. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. O que acontece? Nada desse mundo acaba. Por que não acaba? Eu vou explicar a vocês. A pessoa morre. Tudo bem. Aí todo mundo fala assim. Ele morreu, acabou. Nada. Tudo bem. Vou explicar a vocês. Por que não acabou? Ele não acabou porque o espírito dele, vocês sabem que não morreu, ele é imortal. E o nome dele continua na boca do povo, em qualquer parte do planeta. Então o que acontece? Nada nesse mundo acaba pela conta. Você corta uma árvore, entendeu agora? Aí você fala, vou iluminar essa árvore. Da mesma a espécie da árvore, você tudo tem espécie nesse mundo, vocês sabem, né? Aí tem uma árvore lá vamos botar de angico. Aí eu vou acabar com essa árvore de angico. O cara fala que vai acabar com ela. Ele acaba com ela naquele lugar, mas em outro lugar tem outra árvore de angico. Concorda comigo? Então, por isso que eu tô falando com vocês que nada acaba. Nada tem fim. Aí ele corta aquela árvore. E o outro, ainda tem uma, ele corta ela. Se ele não arrancar ela, botar remédio, ela vai brotar. Se ele botar remédio e arrancar ela legal mesmo, com a máquina, com a raiz, arrisca ela não brotar mais. Mas mesmo assim, mesmo que ela não brota mais, em outro lugar existe outra árvore de angico. Então, pensa bem se eu estou certo ou errado. Ele acabou com aquela árvore de angico naquele lugar ali, mas em outro lugar existe outra árvore de angico. Então o nego fala assim, eu vou acabar. Espécie nenhuma nesse mundo que existe não acaba, nada. Isso eu estou falando de todas as coisas. Por quê que não acaba? Você quebra uma pedra aqui, ó. Tem pedra aí, você pode até tentar quebrar ela às vezes, mas às vezes você nem quebra. Você quebra por metade. Mas ainda ficou um resto dela na terra. Ela não acabou, ela ficou na terra, tudo bem. Mas quando é uma pedra pequena, você quebra ela todinha. Mas aí você fala assim, acabei com ela, mas lá na frente tem outra pequena, do mesmo tamanho. Então, ela não acabou. Ela continuou existindo pedra. O nome dela é pedra, não é? Ela continua existindo pedra. E as pessoas estão a mesma coisa. Tem gente, entendeu? Que morre, igual eu falei com vocês. Aí as pessoas falam assim, esse foi embora, acabou. Acabou nada. Acabou o corpo dele. Mas o espírito dele está vivo aí na terra. E o nome dele também não acabou, está vivo na boca do povo. Então, nada acaba, que eu quero dizer. Qualquer coisa nesse mundo. Então, eu estava estudando isso aí para fazer esse vídeo. Mas eu estava abordando, é verdade mesmo. Nada acaba nesse mundo. Esse mundo é muito especial. A pessoa estuda as coisas para ver como é que é as coisas. Você tem uma bicicleta. Você manda destruir ela, derreter ela todinha. Eu vou acabar com a bicicleta. Você acabou com aquela, mas tem outra. Não tem em outro lugar, não tem? Então você não acabou, existe. Você tem um carro. Você acaba com ele, manda derreter ele. Seja qualquer carro. Lá no outro lugar, tem um carro do mesmo daquele que você mandou destruir. E lá naquele outro lugar tem uma bicicleta. Mesmo que não é da mesma cor, mas tem uma bicicleta, ela é chamada bicicleta. Então não importa
A cor não importa o jeito que parece ou não. Importa que é bicicleta, importa também que é carro. Por isso que eu falo que nada nesse mundo acaba. Então a pessoa morre, a pessoa fala assim, nunca mais eu vejo fulano. Tudo bem. Você não vê, mas você escuta falar dele na boca do povo, o nome dele. E além de tudo, o espírito dele é imortal. O espírito dele você não consegue ver. Igual eu falei com vocês, se ele merecer, ele está no céu. Se ele não merecer, ele está lá no inferno, vamos falar de uma vez. Então, de acordo com de acordo. Mas ele está vivo, seja no inferno, seja no céu, seja na terra aqui, ele não acaba. O corpo dele acabou, apodreceu, virou terra. Mas, e o nome dele também não acaba. Outra coisa que não acaba é o nome da pessoa. Aí a pessoa morreu por fazer 100 anos, 200 anos. O nome dele existe e a pessoa não esquece a pessoa. Mesmo para falar bem do cara ou mal do cara, mas o nome dele sempre está na boca do povo. Entendeu agora? E quando o cara é bom, o nego fala. Quando o cara é ruim, o nego fala muito mais ainda. Então, nada nesse mundo tem fim. Tudo. Os pessoal acham que as coisas acabam, mas nada acaba. Nada acaba. Acaba, igual eu tô falando. O cara vai destruir uma coisa, eu vou acabar com essa coisa. Ele acaba aqui, em outro lugar, tem uma da mesma espécie, tá entendendo agora? Mesmo que não seja, igual eu tô falando, não importa a cor. Se você acabou com Fusca, se ele é verde, entendeu agora? Lá na frente é um Fusca também. Mesmo que não seja verde, mas o nome dele continua sendo Fusca. Então, se acabou, nunca acaba, ele tem um Fusca em outro lugar. Então nada nesse mundo tem fim. Nada acaba. Agora a única coisa que acaba, tudo que é morto, tudo bem, não brota mais. A vida da pessoa não volta mais. A única pessoa que ressuscitou os mortos foi Jesus, vocês sabem disso. Mas ninguém tem poder nessa terra para ressuscitar os mortos. Se ele quiser ressuscitar qualquer coisa, um passo, fazer uma árvore brotar outra vez, ressuscitar um corpo, ele faz. Mas isso aí se ele quiser. Mas ser humano nessa terra, nenhum tem poder para isso. Para ressuscitar um corpo. Então, nada, realmente. Então, gente, estuda essa língua que eu estou pensando aqui, que eu estou falando com vocês. Nada nesse mundo tem fim. Nada acaba. Aí, esse negócio que o neguinho fala, nunca mais eu vejo ele. Tudo bem. Aquele que partiu, você não vai ver nunca mais. Mas o nome dele você vai ver e ele falar na boca do povo. Então, e o espírito dele, você não vai ver, mas ele está vivo. Então, ele não acabou, nem o espírito, nem o nome. O nome nunca acaba. Acabou o corpo dele, que é imortal. Tudo bem. E qualquer coisa nesse mundo, pensa bem que vocês veem se eu estou errado. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Qualquer coisa nesse mundo, nada acaba. Tudo que é vivo é imortal. O único ser que foi imortal e é imortal sempre vai ser o nosso Senhor Jesus. Ele nunca morreu, nunca morrerá e sempre vai existir na face dessa terra, nos 4 cantos do planeta. Ele sim, o resto tudo é imortal. Mas o corpo da pessoa, do ser humano, igual eu estou falando, morre. Mas o corpo dele morre. Mas o nome dele não acaba. E outra coisa, pensa bem que vocês verem. O nome não acaba e o espírito também. Ele é imortal, ele não morre. Ele está sempre vivo. Entendeu? E pensa bem para vocês verem. O ser humano tem um problema com ele. Quando ele morre, essa pessoa, se ele foi bom aqui na Terra, o nego a lembra dele. Se ele for ruim também, o nego a lembra. Então, ele nunca acaba, como eu estou falando com vocês, está na boca do povo, em qualquer lugar do planeta. E o espírito é imortal, igual eu estou falando com vocês, o espírito também não morre. O espírito da pessoa, ele não morre. Quando a pessoa parte, assim que a pessoa morre, o espírito sai do corpo da pessoa. Mas você não vê ele é um vento. Entendeu? Igual o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele tá em todos os lugares. Mesmo que a pessoa não acredita nele, ele está com a gente em todos os lugares. Mas a gente não consegue ver ele, porque a gente não tem poder para ver. E o ser humano é a mesma coisa. O ser humano tem um espírito no corpo dele. Então nada nesse mundo, gente, acaba. Eu amo vocês.